pessoal, e as pessoas que têm relação aqui com o escritório Martins e Quadros Advogados. Meu nome é Nilton Martins e Quadros. Vou estar entrevistando hoje, fazendo um diálogo com o Renato Nunes. Renato Nunes é um trabalhador aqui de Chapecó, enquadrado como pessoa com deficiência, decorrente de problemas desde a infância. Depois o Renato vai comentar um pouco disso. E acabou aparecendo o caso dele aqui no escritório em 2018 para verificar um caso de uma demissão aparentemente injusta. E aí começou uma luta tanto na área do direito do trabalho quanto na área do direito previdenciário, da garantia dos direitos da pessoa com deficiência na seara trabalhista. Então, esse que é o motivo do nosso debate hoje, porque o conhecimento e esclarecimento das pessoas é uma porta importante para conquistar direitos, né? Então, Renato, seja bem-vindo a essa nossa experiência aqui de comunicação, inclusive, que a gente vai chamar de Momento do Cliente, do escritório Martins e Quadros. E eu queria que você se apresentasse. Quem é você? O que é o Renato aqui em Chapecó? Bom dia, Dr. Nilton. Meu nome é Renato Nunes, tá? Sou trabalhador, trabalhei na área de comércio aqui em Chapecó, né? E sou natural de Iraí, Rio Grande do Sul, vim para cá aos 9 anos de idade, né? E aqui comecei a minha luta, vim com meus pais, né, de lá, né? Sou um portador de necessidades especiais desde os 3 anos de idade, né? Passei poliomielite, né? E tô aí na batalha, né? Temos aí na batalha, fazendo o que a gente pode fazer, né? E aqui estou hoje, há algum tempo atrás, aí eu precisei aqui do escritório do Martins de Quadros e vim aqui, procurei, porque fui assim, eles falaram muito bem do escritório aqui, tinha advogados muito bons, né? Então, assim, eu estou hoje aqui fazendo essa entrevista, né, para falar um pouquinho da minha vida, do meu passado, né? Né? Então, assim, o que eu vou dizer? O que eu vou falar aqui hoje, um pouco, é do meu passado. Eu tenho poucas lembranças do meu passado, porque as fases mais ruins, né, as mais ruins, eu tinha 3 anos de idade e passei. Então é isso, Renato. Eu queria que você, focando nisso um pouco, contasse para nós um pouco o que gerou essa deficiência que tu tem. Ela é de nascença, foi adquirida, o que foi que ocorreu? Pois então, doutor, é assim. Pelo que eu sei, eu tinha 3 anos de idade e eu comecei a ficar tava doente, né? Tava doente, parecia uma febre, parecia uma gripe, fui diagnosticar com isso com os primeiros médicos que me atenderam em Iraí, Rio Grande do Sul, né? E daí depois, uns 3, 4 dias, apareceu um estagiário lá de Passo Fundo, né? Estagiário de medicina. Lá de Passo Fundo. E daí falou para os médicos, falou que estavam atendendo ali, que na verdade eles nem sabiam o que era uma paralisia infantil, nem poliomielite, né? Que hoje, depois de um tempo, passou para poliomielite, mas nós conhecíamos como paralisia infantil. E daí esse médico, eu não recordo o nome dele, mas assim, ele falou para os médicos lá, uma junta de médicos lá, que estavam me tratando, e falou para minha mãe que eu estava com paralisia infantil, né? Que era para mim ser transferido urgentemente para Passo Fundo. E lá eu fui transferido, né? No mesmo dia ali, fui transferido, fiquei 45 dias entubado dentro da incubadora, né? E depois daí, quando eu estava indo para lá, eu era gêmeo, né? Eu nasci lá no Rio Grande do Sul, gêmeo. A minha mãe teve gêmeos. E o meu irmão, a minha mãe não teve como deixar ele sozinho e levou junto na ambulância, né? E eu pedi um refrigerante para ela, que ela tinha um refrigerante de Iraí, e daí me deu, porque para mim, que eu estava com sede, eu estava com febre e com sede. E ele tinha 3 anos de idade também, a mãe me deu para mim primeiro e depois deu para ele, né? E ele chegou em Passo Fundo mais mal do que eu, né? Mais mal do que eu, né? Porque a doença que eu tinha
a paralisia infantil me pegou do pescoço para baixo, né? E ele já pegou direto na cabeça, né? Então, ele acabou falecendo dia 25 de dezembro, né? Aos 3 anos de idade. Isso, aos 3 anos de idade, né? E eu permaneci, né? Com a ajuda dos médicos, tudo, né? E dali para frente foi uma luta, né? Uma luta sempre, todo dia a dia, né? Como que é, Renato, assim, aí já a gente, pela tua história, sabe, família de trabalhadores, sem muitos recursos, tua vida foi, vamos dizer, salva porque alguém atendeu, alguém encaminhou, orientou, né? Ainda bem. E aí, quando vocês vieram para Chapecó, tu com essa deficiência, como é que foi ser aceito nos ambientes, trabalho, escola? Foi fácil, teve sofrimento? Queria entender um pouco isso de você. Pois então, doutor Newton, assim, ó, como assim nós íamos aí em começo de 81, né? Porque nós íamos também de lá de Iraí, que é uma cidade bastante turística, né? Que tinha bastante, quando dá essas chuvaradas agora de agosto e coisa, sempre dá enchente lá. E nós, como nós éramos família humildes, né? Nós viemos de lá, conseguimos vender, o pai e a mãe conseguiram vender um terreno lá e comprar meio terreno aqui, né? Então foi assim, a nossa luta foi muito difícil, mas temos aí, né? E assim, como o senhor perguntou, o meu convívio com a escola, vamos começar com a escola, né, primeiro, né? Eu não era muito bem aceito pelos professores, sim, porque eles sabiam, né? Mas pelos meus os colegas, né? Tinha um colega que me fazia um bullying, né? Fazia um bullying, eu não gostava. Às vezes eu ficava muito mais em casa do que ia ajudando o pai e a mãe na roça, né? E não ia para a escola. Por isso eu não consegui terminar todo o meu ensino fundamental, sim, mas o segundo grau eu fiz até quase o terceiro, mas não consegui mais, né? Porque eu tinha que trabalhar, né? Né? Mas assim, foi uma luta, né? Principalmente nas empresas, né? Nas empresas principalmente, teve empresas aí que eu saía procurar, não, você tem esse problema, o que foi, o que está acontecendo, o que tu passou? Eu falava em paralisia infantil, não, podemos, né? Muitas vezes eu batia na porta e era não e não e não. Depois de um tempo ali, em 95, foi o meu primeiro emprego, eu já tinha 13 para 14, não, 16 anos eu tinha. E eu fazia jardinagem para fora, né? Fazia serviços trabalhava um pouquinho, né? E já podia trabalhar, porque eu tinha uns 16 anos, já podia trabalhar. Eu comprei uma máquina de roçadeira e fui fazer serviço por conta, né? Porque eu batia na porta das empresas, elas diziam que não. Até tinha medo, né? Porque sabe como é que é botar um portador de necessidades lá dentro, lá teria que ter recursos, né? Mas tem às vezes o preconceito, o medo. Isso, recursos e preconceitos, né? Isso aí. Mas e nessa empreitada de trabalho, porque eu recordo que tu trabalhou em empreiteira de construção de represa, aqui em Chapecó trabalhou num grande frigorífico, e depois tu foi trabalhar numa loja do comércio. Isso aí. Conta para nós aí como é que foi essa loja, aí que tu nos conheceu, né? Então, como é que era o teu trabalho nessa loja? Doutor, assim, nessa loja era assim, ela vendia calçados, né? E assim, doutor, de começo eu fui bem atendido, sabe? Muito bem atendido pelo gerente lá, pela gerência, né? E como eu era um estoquista, né? Fui trabalhar como estoquista ali. Eu tinha minhas necessidades, minhas limitações, né? Minhas limitações, né, doutor? Eu sabia que eu podia fazer isso, como eu podia fazer, não podia fazer, né? O que eu não podia fazer, não me obrigavam muito, né, no começo, né? Mas depois, mais tarde, começou daí, porque tem que fazer, porque isso, aquilo. Eu acho que faltou bastante pessoas, né? Porque não sabe como é que é a empresa, às vezes um empregado, coisa não se dá bem, pega e sai e deixa, aí não conseguiam, daí
tinha um que sempre que fazia, mas eu fazia, além de estoquista, fazia um pouco de tudo, né? Isso. Então, até para quem está nos ouvindo entender, nessa empresa, chegou um momento, vai tendo as dificuldades, e a empresa resolveu rescindir o contrato de trabalho do Renato, a demissão sem justa causa, e o Renato estava enquadrado, ou pelo menos deveria estar enquadrado, como uma pessoa com deficiência. A lei brasileira, a lei é de 1991, que obriga que as empresas, a partir de um número X de empregados, tenham uma cota de pessoas com deficiência. É assim que tu estava lá no frigorífico, na loja também. E na rescisão, não sei se você lembra, Renato, o que eles alegaram como motivo para a rescisão tua? Eles alegaram que eu não estava como um deficiente, né? Que eu não estava como um portador de necessidades especiais, e disseram que eles iam me pegar para trabalhar, né? Mas eu teria que fazer praticamente o que uma pessoa normal faria, né? Daí, como eu precisava muito do trabalho, eu acabei aceitando, né? Eu acabei aceitando, mas... E na rescisão, você lembra o que foi a alegação que eles fizeram para ter demitido? Eles alegaram que eu não era, que eu não tinha, como é que ainda, eu fui demitido, né? A primeira vez, aí eu fui, como o juiz mandou eu voltar de volta, eles alegaram que eu não queria voltar de volta, que eu não queria mais trabalhar na empresa, né? E não foi isso que aconteceu, né? Então, o Renato nos procura em 2018, né? Uhum. Em 2018, por ter sido demitido, e a alegação da empresa no processo é de que o Renato foi demitido não por ser pessoa com deficiência, e sim porque tinha casado com uma colega de trabalho. Isso. Veja como interessante, a empresa pode estabelecer regras, mas ela não pode impedir a felicidade de ninguém. Então, é proibido estabelecer regra que as pessoas não possam ter relacionamento. As empresas podem estabelecer mecanismos de evitar assédio, evitar abusos, mas jamais coordenar a vida ou a felicidade das pessoas, né? Uhum. E no caso dessa situação, o motivo real era a opção da empresa de despedir uma pessoa com deficiência sem contratar outra pessoa com deficiência, tanto para o Renato quanto para as pessoas também que nos ouvem. A empresa que tem uma pessoa com deficiência para atingir a cota obrigatória legal, ela pode demitir a pessoa com deficiência se antes ela contratar outra pessoa com deficiência, porque às vezes aquela não se dá. Então é aí que começa a jornada jurídica nossa, que é outro ponto que a gente vai entrar agora. Então, retomando aqui a jornada jurídica do Renato, ela é, ao procurar uma orientação, ele e a companheira, se era possível isso, a empresa estabelecer mecanismos de impedir que as pessoas se casem, né? Porque esse era o que eles alegavam. Então, na análise jurídica que foi feita da equipe, dos advogados que cuidaram do caso do Renato, pelo que a gente entendeu, cuidou e analisou que a demissão era irregular. Houve um processo perante a Justiça do Trabalho, provas, decisão contrária ao Renato no primeiro grau, no recurso foi favorável, reconhecendo a estabilidade da pessoa com deficiência. E, Renato, quando foi lá para comunicar a empresa para retornar ao trabalho, eles te aceitaram bem? Não me aceitaram bem. Não me aceitaram bem. Não, tanto que foi uma ordem judicial, né? E eles disseram que na verdade, alegaram que eu não compareci lá na empresa para voltar no retorno do trabalho, né? E como que foi provado? Tu lembra como foi provado que tu compareceu lá? Sim, lembro bem. Tem que cuidar isso. Tinha filmagem, tinha documento, né? Porque a malandragem às vezes filmado, nos prejudica. Foi até a gerente que estava lá no momento lá, não quis nem receber nós, né? Foi tudo filmado, foi tudo... E alegaram que depois eu não tive nem comparecido lá, né? Então, eles alegaram, né? Então isso precisou ir para o Tribunal Superior do Trabalho, foi a terceira instância, aí voltou... Aí foi oficial de justiça lá ter reintegrado, aí tu voltou a trabalhar. Aí voltei a trabalhar, isso aí. E
voltou a trabalhar logo depois do que eles fizeram? Me demitiram de novo, né? Por coisas que eu Sem não motivo podia, nenhum, né? Não sem usar, motivo nenhum, alegaram de sem novo que não era que deficiente. eu Mesmo, não era deficiente, que eu não, né? E foi, mesmo depois de uma decisão judicial, a teimosia da mesmo depois empresa, disso uma aí, empresa aí que foi maldosa nesse ponto. foi. E aí, nessa jornada jurídica, teve que ter outro processo, né, Renato? Teve que ter outro processo. E aí tu ganhou de novo? Ganhei de novo, daí. Ganhei de novo porque, assim, eles fizeram muita coisa que não tinha, era contra a lei, né? Eles fazem muitas coisas assim que não tem, não tem justificativa, né? Tanto então, foi a minha demissão, né? Que não tinha justificativa. Nesses casos, né? Quando então a lei diz que há um bullying da empresa ou não é viável a reintegração porque eles maltratam lá a pessoa com deficiência, a justiça condena a empresa a pagar o dobro da indenização, que foi o que ocorreu no seu caso, né, Renato? E também, depois eu estava analisando aqui, foi resgatado, aqui a equipe resgatou um processo antigo que estava parado teu e conseguiu encaminhar um benefício previdenciário, né, um benefício por incapacidade decorrente de um acidente de trabalho que tu tinha sofrido num frigorífico. No frigorífico, isso é num frigorífico aqui, e eu conseguia, fazia mais de 15 anos que eu estava tentando, assim, querendo me encostar ou me aposentar, né, mas não conseguia. E daí, como foi aqui nos Martins de Quadros, teve uma colega do doutor aí que conseguiu não me aposentar fixamente, né? Mas restabelecer um benefício, né? Me restabelecer um benefício ali para mim poder dar conta da vida. Dar uma jornada aí na minha vida, não. Assim, Renato, eu queria saber de você. Você me contou lá de quando da tua infância que teve alguém lá que encaminhou com as orientações e tal, salvou a tua vida, na verdade, né? Tu acha que essa orientação jurídica correta, adequada que tu teve agora depois de adulto ajudou na tua vida? Ajudou bastante, doutor. Ajudou porque assim, eu por um pouco eu não, antes de eu vir aqui procurar meus direitos aqui nos Martins de Quadros, né? Eu não sabia nada, eu nem sabia. Eu vinha, porque né? Mas depois que eu tive aqui conversando com um advogado, com o doutor também, com outros advogados que colegas aqui, são profissionais, né? Eu tive uma outra visão do tal da paralisia infantil, do PCD, do portador de necessidades especiais, como ele também é importante, dentro de uma empresa, né? Dentro de uma empresa, dentro de um estabelecimento comercial que vai trabalhar, que depois ele também tem direito de assinar uma carteira e tocar a vida dele, sabe? E é isso aí. E daí sim, antes eu era leigo nisso, mas agora eu tenho um pouco, não é muito, mas eu tenho uma outra visão, né, do que eu tinha antes. Né? Eu tenho outra visão, né? E isso a gente pode ajudar, tenha consciência de que a divulgação dos direitos pode ajudar outras pessoas também que passam por essas dificuldades, a gente conseguir lutar pelo direito, conseguir melhores condições de vida. Tu chegou a ter essa mudança assim de consciência? Chegou a ocorrer contigo? Com certeza, doutor, com certeza, porque assim, quando a gente, vamos voltar um pouquinho lá no passado, né, que foi lá, se não fosse a orientação de um profissional lá em Iraí, aquela vez que eu tinha 3 anos de idade, se não fosse a orientação do profissional e orientação boa, eu não estaria aqui. Eu estaria falecido como o meu irmão, né? Que era gêmeo comigo. E a minha mãe também não sabia, meu pai também, né? Eram leigos, eram pessoas humildes, né? E não sabiam disso, né? Tanto que nem a junta médica lá de Iraí não sabia que era paralisia infantil. Depois que chegou um profissional de Passo Fundo, sim, que foi dito, foi diagnosticado, os dois, o nenê ali, que é criança, né? Ele tem paralisia infantil. Daí, foi isso aí. Assim, como o senhor perguntou para mim. Agora eu não sou mais tão leigo, né? Agora eu tenho uma orientação. E é bom, a gente tem que procurar. Se alguém tem na família uma pessoa que tem
essas deficiências, eu tenho esse tipo de doença, ou assim, né? Tem que procurar ajuda, tem que procurar bastante assim orientação, né? Escritórios de advocacias, né? Que nem os Martins de Quadros fazem. Eles me orientaram. Depois que eu peguei os Martins de Quadros eles me orientaram. Foi como se fosse uma escola para mim, sabe? Eu era leigo nisso aí, mas hoje eu sei os meus direitos, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho de direito dentro de uma empresa, né? E é muito bom, porque quando uma pessoa passa uma paralisia infantil, uma doença que nem a minha, ele às vezes se sente inferior, né? Ele se sente muito inferior. Eu não vou lá porque lá só tem gente melhor do que eu, porque isso aqui passava muitas coisas na minha cabeça. Principalmente quando eu ia procurar trabalho, era vamos ver, diziam que iam pegar, mas não pegavam, nem chamavam, né? Eu fazia entrevista, fazia isso. Quando o que tu tem na mão, o que tu tem nas pernas, né? Por que tu caminha assim, né? Aí eu tinha que falar, não, então daí sim, não, mas nós entramos em contato. É assim, é um descaso, né? Sim. Né? Então, Renato, vou pedir para tu fazer se tem alguma outra consideração final, mas só recordando aqui para todos também que nos ouvem. Então, o sistema jurídico nosso não é perfeito, mas ele tem algumas garantias das pessoas com deficiência. A pessoa com deficiência pode ser a pessoa com deficiência congênita, aquela que nasceu assim, a pessoa que é por uma doença, como o caso do Renato, decorrente de poliomielite, inclusive chamando a atenção, né, Renato, quando tu era criança, então não tinha acesso à vacinação. Hoje tem praticamente erradicado a poliomielite com vacinação. Então, quando tem gente que diz que não é para vacinar, tem que lembrar o que pode ocorrer com isso, né? E assim também aquelas pessoas que negam o direito. Então, as empresas que têm que ter cota de pessoas com deficiência, ela pode ser bom para a empresa também. As pessoas são aquelas que querem trabalhar. E a deficiência, além dessas que eu falei, também pode ser a deficiência adquirida decorrente de acidentes de trabalho que são equiparados. Então, essas pessoas, elas têm uma garantia de emprego. Precisa se orientar, precisa saber como é, e para lutar por esses direitos também. Então, Renato, se você tem alguma consideração final, algum agradecimento para fazer, eu pedia que você se manifeste e aí nós vamos encerrar essa nossa atividade. Então, doutor, é assim, como o senhor falou, as pessoas que têm uma deficiência e estão trabalhando e têm alguma dúvida, alguma coisa, que vão se orientar, vêm se orientar também, podem vir nos Martins de Quadros, que eles estão aqui à disposição, né? E assim, doutor, eu agradeço muito, muito mesmo, né, a entrevista aqui e tudo. Só tenho a agradecer, né, as pessoas que me ajudaram, tanto os Martins de Quadros como algumas outras também, a filiação que trabalhavam, né, sim, eu tenho só a agradecer, né, só agradecer e dizer, procurem as pessoas que têm esse tipo de deficiência, e procurem seus direitos, né? Procurem seus direitos, porque hoje a partir que nem o senhor falou, 91, né? O PCD, o portador de necessidade, tem direitos, né? Tem direitos, não só dentro de uma empresa, como fora também, aqui no conviver assim, na sociedade, sabe? Na sociedade, né? Ele tem seus direitos, né? Ele tem seu direito, então, que procurem, né? Porque eu era leigo, não sabia disso aí, mas depois que eu fiquei sabendo a orientação de muitas pessoas, advogados, né? Advogados, doutores também, né? Que eu tenho dois profissionais, doutor que são ortopedista, coisa. Eu tenho sempre, agora eu sou um cara, não sou mais leigo, agora eu sou um cara, né? Só tenho a agradecer, né? Só tenho a agradecer aos meus médicos, aos Martins de Quadros aqui, né? Então, né? E é isso aí, né? Muito bem. Então é isso, pessoal. Cidadania é conhecer, é lutar, é se sentir também apto a se defender, não aceitar nenhuma injustiça contra a gente e nenhuma injustiça contra os outros também. Isso aí. Então, obrigado, Renato, obrigado a todos, e damos por encerrada essa atividade de hoje, então. Um abraço.